Olá pessoal, nós já falamos em algumas aulas de epistemologia sobre o conhecimento, ou melhor, sobre a preocupação filosófica em saber qual que seria a melhor maneira de se chegar à verdade, ou seja, saber sobre as coisas, né? Esse campo da filosofia, como nós já dissemos em algumas aulas, é chamado de epistemologia, como o próprio nome já sugere, né? Logia, estudo, né? Ou discurso, né? Seria o estudo do conhecimento, ou teoria do conhecimento. Então, como que a gente chega ao conhecimento das coisas? Antes da gente poder responder a essa questão, nós temos que determinar os vários significados e os tipos de conhecimento que a gente tem. Como há diferentes tipos de objetos, o sujeito pode ter diferentes tipos de conhecimento. Então, você vai ter aqui uma relação entre sujeito e objeto, o sujeito que está conhecendo e o objeto que está sendo conhecido. E quais são os tipos de conhecimento que a gente tem? Existe desde os gregos uma distinção básica entre os tipos de conhecimento. Lá a gente falava, por exemplo, que o grego chamava de tekné, né, exatamente o saber prático. Tekné, daí que vem a palavra tecnologia, né, hoje, mas é aquele saber prático, né, não é aquele saber teórico, é aquele saber prático sobre algo. Por exemplo, se eu digo eu sei desenhar, eu estou dizendo que eu tenho habilidade para o desenho, ou seja, eu sei como desenhar, né? No caso aqui, eu sei como fazer alguma coisa, né? Como desenhar. Então, esse saber como, essa habilidade é um tipo de conhecimento. O outro tipo de conhecimento é o que nós obtemos por experiência direta com as pessoas, coisas, lugares, etc. E que normalmente a gente dá o nome de conhecimento por contato. Se eu perguntar, você conhece o senhor Jair? Aí a resposta pode ser sim, né? Eu conheço o seu Jair. E ela denota várias coisas, por exemplo, que eu ouvi falar sobre o seu Jair, ou eu tive contato com ele direto em alguma situação, em alguma circunstância. Mas, em nenhum dos dois casos, isso vai pressupor que eu saiba os detalhes sobre o senhor Jair, né? O que ele faz, a não ser naquela circunstância específica, né? Mas eu talvez não vou saber outros detalhes da vida do Jair. Você conhece o Jair? Eu conheci ele outro dia na festa. Só o fato de eu ter visto ele na festa significa que eu o conheço. Então quer dizer que você vê aí que é um conhecimento por contato e às vezes bem superficial. A terceira forma de conhecimento, que é o que interessa para a gente aqui, é o conhecimento proposicional ou conhecimento teórico. Geralmente é um conhecimento que é analisado como uma ferramenta lógica. No conhecimento proposicional, o objeto do conhecimento já não é uma habilidade ou uma pessoa com a qual a gente teve contato, né? Mas sim uma proposição. Porque se eu digo, por exemplo, a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Essa proposição ela poderia ser escrita da seguinte forma, olha, S é P, ou seja, S é a soma dos ângulos internos de um triângulo e P seria 180 graus. Então essa frase é uma proposição. O que é uma proposição? A proposição, ela tem as seguintes características. Ela é expressa por uma afirmação, né? Ela não é necessariamente uma entidade linguística e, por fim, ela busca a verdade. Por isso, a afirmação sobre qualquer coisa no mundo, ela pode sempre ser reduzida a essa forma que eu falei, S é P. Por exemplo, Pedro é alto, o clima da Antártida é frio, o professor é pobre. No caso dessa última aí, algumas pessoas poderiam dizer que se trataria de um pleonasmo ou uma tautologia, né? Tipo subir para cima, descer para baixo, professor pobre, né? Mas, brincadeiras à parte, todas essas afirmações, elas podem ser sim consideradas proposição, porque elas possuem um valor de verdade que pode ser inclusive questionado. Então elas são proposições. E essa é a terceira condição, né? Por exemplo, eu falei, né? Elas não são necessariamente entidades linguísticas, elas são afirmações, né? E elas buscam a verdade. Se eu dissesse, como vai você? Isso não seria uma afirmação. Nesse sentido, você não poderia dizer que eu estou mentindo, por exemplo. Como vai você? Ah, você está mentindo. Não existe uma mentira em uma pergunta, né? Se eu dissesse, me dê um copo d'água. Eu estou afirmando alguma coisa sobre a água? Não, estou pedindo um copo d'água. Então também não seria uma proposição, porque não está afirmando nada sobre a realidade. Agora, voltando à questão do ato de conhecer, quando eu afirmo, por exemplo, o clima da Antártida é frio, eu estou dizendo que eu sei que o clima da Antártida é frio. Aí eu já estou pensando no sujeito que conhece, né? Então, eu sei que o clima da Antártida é frio. E o que quer dizer isso? Quer dizer que eu acredito que minha afirmação sobre a Antártida é verdadeira. Ok, mas você não falou que era conhecimento? Como é que você está falando crença? Quantas vezes você já falou que crença não tem a ver com o conhecimento? Que o conhecimento é muito além da crença? Pois é, aí que nós vamos voltar lá em Platão.
Platão, no Teeteto, ele já havia proposto uma maneira de entendermos o que é o conhecimento, que é chamado atualmente de definição tradicional do conhecimento ou uma visão tripartida do conhecimento, ou seja, seriam 3 etapas que a gente teria para poder chegar ao conhecimento. Primeiro, a gente teria que partir do princípio de que todo conhecimento é uma crença. Uma segunda etapa seria que todo conhecimento busca a verdade. E uma terceira etapa seria que todo conhecimento deve ser justificado. Então, é uma crença, todo conhecimento é uma verdade e todo conhecimento deve ser justificado. Explicando melhor, se eu afirmo assim, o que a Antártida tem clima frio e eu não acredito nisso, como que eu posso dizer que eu sei que a Antártida tem clima frio? Então não faz o menor sentido eu afirmar algo sobre a realidade e dizer que eu não acredito nisso. Nesse sentido, o conhecimento parte sim da crença. Só não pode ficar nela, né? Como muitos hoje em dia aí ficam, né? Nas redes sociais, colocam a ciência em descrédito, ficam presas às suas próprias opiniões. Então esse que é o problema, quando o conhecimento ele fica preso na opinião. Então seria o primeiro passo para o conhecimento, sim, a crença, né? Uma opinião sobre a doxa, né? Aí a gente poderia pensar a doxa lá para o grego. A segunda característica é a verdade. Se não é verdade que o clima da Antártida é frio, como que eu posso afirmar que eu sei que o clima é frio? Não faz o menor sentido também. Então, se eu não acredito que o clima é frio, ou se não é verdade que o clima é frio, como que eu posso dizer que eu sei que o clima é frio? A terceira característica é ser um conhecimento justificado, aí que bate o ponto da ciência. Por exemplo, se eu dissesse, eu sei que eu soltar esse copo aqui no chão, ele não vai se quebrar. Eu sei que se eu soltar esse copo aqui, ele não vai se quebrar. Veja bem, aí eu vou e solto esse copo aqui, por um acaso ele bate de um jeito que não quebra, né? O fato do copo não quebrar, significa que eu sabia que ele não iria quebrar? Olha, nós poderíamos falar aqui em probabilidades, mas no meu exemplo, até a probabilidade aqui seria quase zero, pensando, por exemplo, no chão maciço, sem nenhum truque, amortecendo a queda do copo. Então, nesse caso aqui, olha, eu estaria seguro de que ele não quebraria? Não, eu não estaria seguro, né? Ele poderia quebrar. Mas se eu tiver um truque, sim, aí eu estaria seguro. Então eu poderia dizer que sim, eu sei que ele não vai quebrar. Quando eu fiz alguma coisa para ele não quebrar. Então, nesse segundo caso, quando eu fiz algo para ele não quebrar e eu sei que ele não vai quebrar, é um conhecimento justificado. No outro caso, não. Então, nesse caso, o conhecimento ele envolveria essas 3 etapas, né? Essas 3 condições. Se acredita que em P, ou seja, eu acredito em algo, né? Então por isso, né, faz parte do conhecimento. P é verdadeiro, ou seja, não basta eu acreditar em algo, P tem que ser verdadeiro. E a crença de S em P está epistemicamente justificada, ou seja, a minha crença de que isso vai acontecer ou não, ou de que algo de que uma afirmação é correta, ela tem que estar justificada. Ou seja, o conhecimento seria, resumidamente, nessa visão tripartida, uma crença verdadeira justificada. Por isso, quando nós utilizamos frequentemente a ciência, ela não pode ficar presa na nossa crença sobre a realidade. Na verdade, nós estamos resgatando o verdadeiro papel da filosofia na indagação sobre o conhecimento adquirido. Olha, houve 2 filósofos que no século XX questionaram essa visão tripartida do conhecimento. Russell, matemático, né, e Guerrier, sobre os quais nós vamos falar no próximo vídeo, né, que vão exatamente questionar essa visão platônica sobre o conhecimento, falando assim, ó, que não basta ter somente essas 3 etapas para chegar a um conhecimento verdadeiro. Então, até o próximo vídeo.